Oi pessoal do estúdio, pessoal de casa. Estamos aqui no 14º programa da Coquinaria Apresenta. Gostaria de agradecer você que nos acompanha no Facebook, no site da voxtv.com.br, todas as terças-feiras às 9 da noite. Convido ainda para vocês continuarem participando, sugerindo tema, questionando, que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês. Olá, Dr. Luiz Marcelo, Tudo bem? Doutora Valéria. Hoje nós vamos falar sobre talassemia. É um nome grande de uma doença, posso chamar de rara? Acho que mais ou menos. Mais ou menos rara, mas é uma anemia hereditária, conhecida antigamente como anemia do Mediterrâneo. Exatamente. Anemia do Mediterrâneo. É uma doença bastante importante, que tem vários subtipos, né, doutor Luiz? Isso. Ela tem talassemia alfa, talassemia beta, e dentro desses dois tipos tem subtipos. Eu acho que primeiro o que é importante a gente definir é a diferença do que é hereditário e é genético, tá? Genética é uma coisa que não necessariamente vem do pai e da mãe. É uma alteração que pode acontecer numa pessoa que nasceu e tem uma alteração genética, por exemplo. É uma alteração que não precisa vir de pai e de mãe. Hereditário é uma alteração, muitas vezes genética, e que venha de pai e de mãe. No caso da talassemia, é uma doença hereditária genética. Ela é um problema genético que veio do pai ou veio da mãe. Qual que é a doença talassemia? É um defeito na produção de uma cadeia de globina. O que é isso a priori? O sangue ele tem aquela coloração vermelha porque a gente tem uma célula lá dentro que dá essa coloração vermelha. Essa célula que tem esse problema, que dá esse problema na cadeia de globina. Então, um paciente que a priori ele vai ter uma anemia. A cadeia de globina ela é formada por cadeia alfa e cadeia beta, então você pode ter qualquer uma dessas duas alterações. Sem a gente entrar muito na parte genética, para não ficar uma coisa muito chata, o que é importante a gente entender é que esse paciente que tem talassemia é um paciente que tem uma anemia e que você não precisa corrigir com ferro. O que as pessoas associam? A anemia precisa dar ferro. E no talassêmico o mais importante é isso. Que diferente. Ele é diferente. Por quê? Porque ele tem um acúmulo de ferro. Esse paciente com a talassemia. Então, se você dá... O que eu pego no consultório, que é o mais comum, é o que? O paciente ele passa com o médico, vê anemia e prescreve o ferro. E quando chega para mim e eu vou começar a investigar, eu vejo que é uma talassemia, esse paciente ele já está com uma sobrecarga de ferro. Nossa, que perigo. E aí no primeiro momento eu tenho que fazer o quê? Diminuir essa sobrecarga de ferro para aí sim conseguir tratar essa talassemia dele, entendeu? E como você faz o diagnóstico da talassemia? Eletroforese de hemoglobina. É esse o diagnóstico que você faz. Exame de sangue simples. Que é o que dá o diagnóstico de anemia falciforme, que dá outros tipos de diagnóstico. Como você falou da anemia do Mediterrâneo. Naquela região era mais comum ter esse tipo de anemia. No Brasil isso misturou, né? Então no Brasil você tinha o afrodescendente com anemia falciforme e o branco com talassemia. Entendi. Aqui no Brasil misturou e hoje eu tenho afrodescendente com talassemia e eu tenho o branco com anemia falciforme. Então eu não consigo mais caracterizar tipicamente por etnia qual que tem mais qual o maior tipo de anemia. Embora tenha um pouco uma prevalência maior, sem dúvida nenhuma. Mas a talassemia hoje eu consigo encontrar em qualquer etnia. Né? Então hoje tudo é talassemia, não tem mais anemia falciforme? Não, tem anemia falciforme, são doenças diferentes. Todas elas são hemoglobinopatias, certo? A talassemia ela é uma deficiência na produção de cadeia de globina que pode ser alfa e beta. A beta é a mais comum, hoje em dia é a mais prevalente, é a cadeia beta. Então, um paciente que tem anemia, descobre isso, dependendo do grau, descobre isso ou logo que nasce, porque faz o teste do pezinho, ou às vezes a mãe não pega o resultado do teste do pezinho, mas a miúde vai pegar isso na pediatria, um pouco mais adiante, e aí a gente viu que tem anemia. Qual que é o tratamento? É o ácido fólico. Por que é o ácido fólico?
No caso da talassemia, você tem a produção da cadeia de globina defeituosa. Então o organismo ele percebe isso, ele começa a eliminar essa cadeia, essa hemoglobina que não funciona. Então ele produz muita hemoglobina e ele vai destruindo essa hemoglobina. Então é um metabolismo muito acelerado. Como é um metabolismo muito acelerado, ele precisa de combustível para esse metabolismo acelerado. E o combustível que ele precisa é o ácido fólico. Então na talassemia, o tratamento é o ácido fólico. Tá, mas por que o ácido fólico? Deixa eu entender melhor. Porque o ácido fólico ele vai agir na formação da cadeia de DNA da célula. Então, sempre que eu for formar a célula, eu vou precisar do ácido fólico. Entendi. Então, aí eu estou formando muita célula, porque eu estou destruindo bastante, porque eu não estou formando células certinhas. E é o mesmo ácido fólico que a mãe toma quando está grávida? 5 miligramas, exatamente. É o mesmo medicamento? É o mesmo medicamento, você entendeu? É um remédio que tem no posto, não é caro. Acessível, né? Acessível. Você tem na alimentação, só que em menor quantidade, lembrando, ela pode falar melhor que eu, que se você cozinhar ele em 15 minutos, você perde todo o ácido fólico. Por isso que a reposição a gente faz mais por comprimido. Mas qual que é o problema? O que eu mais vejo? Às vezes o pessoal fica de saco cheio de tomar o ácido fólico todo dia, o talassêmico. Então ele para de tomar. E é a hora que você vê que ele piora do quadro anêmico, por exemplo. Entendeu? E só complementar. Aí o paciente ficou muito anêmico. O que você faz? Você passa sangue para ele. Quando você passa sangue, esse sangue vai ferro. Então ele começa a acumular ferro pelo sangue e pela doença. Esse é o maior problema e a maior mortalidade na talassemia é o acúmulo de ferro. Ele pode se acumular no pâncreas, provocando diabetes, ou no coração, provocando arritmia. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado nesse manejo da talassemia. Nossa, entendeu? É um paciente, então eu entendo que precisa ter muito cuidado, né? Desde o tratamento medicamentoso até na alimentação, no estilo de vida, né? Sim, porque ele já chega muitas vezes erroneamente tomando ferro porque ele está com anemia e as pessoas associam anemia à falta de ferro. Porque ele tem o sintoma, né, da anemia, ele tem todo o sintoma do paciente anêmico, até porque ele está anêmico, mas ele não está anêmico por conta de baixo ferro. Exato. Por excesso. Não, ele está por conta de hemoglobina e ele está com ferro alto. Exatamente. E aí vem o desafio para o profissional nutricionista. E agora, né? O que eu vou fazer com este paciente? Uma das coisas que atrapalha a absorção do ferro na alimentação é o cálcio, né? Então, por isso que muitas vezes a gente fala para o paciente, olha, cuidado até para a mãe de dar o iogurte para a criança de sobremesa da alimentação, porque o cálcio, ele tem uma briga com o ferro e nesta briga, o que acontece? O cálcio ganha e o ferro perde. Então, a gente diminui a absorção do ferro, o que de repente seria inteligente trabalhar com esse paciente, por exemplo, um suco batido com leite, por exemplo, porque daí a gente tem essa diminuição do ferro aí. Fora que a gente vai ter que reduzir carne vermelha desse paciente, que é até conversando com o Tia Lili, ai meu Deus, triste, né? Que né? triste isso. Mas é verdade, né? A primeira coisa que a gente faz é excluir por um tempo a carne vermelha da alimentação desse paciente e vai fazer um controle, né, ao longo do dia de toda a alimentação desse paciente, na distribuição, né, de trazer uma alimentação adequada e gostosa que no também. fim vai ser o que eu vou usar no paciente que tem hemocromatose. Hemocromatose é o paciente que geneticamente ele tem um acúmulo de ferro, ele não consegue eliminar o ferro. Então é uma coisa muito semelhante que eu vou usar, acho que no paciente com hemocromatose. Só para entender a talassemia, essa parte do ferro, o que acontece? Ele está produzindo muita hemoglobina e ele está destruindo muita hemoglobina porque ela não está sendo formada da maneira correta. Quando ele destrói, ele libera esse ferro. Eu consigo reutilizar esse ferro para fazer mais hemoglobina, mas eu não uso ele 100%. Então sempre vai sobrar um pouquinho de ferro, sempre vai sobrando um pouquinho de ferro. E no final esse paciente ele vai ter essa sobrecarga de ferro. E aí entendeu? esse pouquinho de ferro vai pro baço, vai pro fígado. Exatamente. Que sobrecarrega esses órgãos. Pâncreas e coração. Esses dois são principais. Por quê? Porque no pâncreas ele pode piorar um quadro de diabetes, por exemplo. Tanto que na diabetes, quando o paciente faz o diagnóstico de diabetes, um dos primeiros exames que você pede é o de ferritina. E no coração ele pode provocar uma arritmia ou piorar. Um paciente que já tem arritmia pode piorar o quadro do paciente. Por isso que você tem que ter muito cuidado nesse paciente com talassemia. E o que mais
prejudica a gente é na hora que esse paciente fica muito anêmico, que aí você tem que dar sangue para ele. Quando você dá sangue, você dá ferro. E aí você pode usar comprimido de quelante de ferro, por exemplo. E o que você, por exemplo, como médico, Tchelo, faz quando o paciente tem uma religião que não permite essa transfusão? Verdade. Boa, Valéria. Porque a gente encontra isso é muito, isso acontece muito. Mas porque isso acontece, eu conheço né? alguns casos sérios sobre isso também. Você dá o ácido fólico. E dá sangue escondido. Ele tá com medo de falar, eu falei por ele. Pronto, eu posso falar. Como você orienta, você não pode, Sim, porque não tem. Mas são alguns hospitais também na região do ABC que aceitam isso. Eu lembro que quando eu trabalhava eu trabalhei pouco tempo, né, nessa parte hospitalar, alguns hospitais só do ABC que aceitam isso. Não, então, que essa determinada religião vai para esses lugares. Eu trabalhei muito com leucemia, e com leucemia a gente tinha isso, olha, não pode transfundir. O que você pode fazer? Você tem a eritropoetina, você tem uma série de medicações que auxiliam na formação dessa hemoglobina. Agora entenda que eu estou auxiliando, estou aumentando a produção de uma hemoglobina, mas o problema é exatamente na hemoglobina, então muitas vezes eu não consigo fazer isso. O ferro eu não posso passar. Então o paciente, muitas vezes, ele vai se habituar a ter esse quadro de anemia. Hemoglobina abaixo de 7 é indicação de transfusão. O que eu faço particularmente? Eu prescrevo. Se o paciente não quiser tomar, é um direito dele. Sim. Mas eu tenho que me resguardar. Eu escrevo no prontuário: transfundo, concentrado de G2, concentrado de hemácia, filtrado, radiado. Faço pedido e entrego para o paciente. Se ele não quiser tomar, ele tem um direito, e eu também não deixo de atendê-lo por conta disso. Continuo passando ácido fólico, passo outras vitaminas para tentar melhorar essa parte da hemoglobina dele, mas não tem o que fazer. Mas vai chegar no momento que, se ele não tomar sangue, ele pode... Qual que é o problema qual que é o problema da hemoglobina? Ela carrega oxigênio. Tá. E o organismo, ela tem outro sistema tampão, tem uma série de coisas relacionadas a isso, mas principal é ela carregar oxigênio. Então, quando essa hemoglobina cai, vamos fazer uma conta besta aqui, tá? Por que a gente fala que a transfusão tem que ser abaixo de 7? Uma hemoglobina normal de 12 a 14. Vamos colocar 14, que é o comum, tá? Hemoglobina de 14. Uma hemoglobina de 7 significa que pelo menos metade do meu sangue eu já perdi. Então, quer dizer, aquela capacidade que eu tenho de transportar oxigênio, ela já está pela metade. Então, o paciente, ele já pode ter uma confusão mental, ele já pode ter aqueles sintomas da baixa de oxigênio. Coração também aí, né? Bate seco, a gente fala que o coração bate seco. Acontece, às vezes, eu ia avaliar um paciente, por exemplo, que ele está com 4 de hemoglobina e o cara está confuso, agitado. O que você faz? Dá oxigênio que o paciente melhora. Então, esse paciente, quando ele está com uma hemoglobina muito baixa, o maior problema é ele não conseguir carregar o oxigênio. E ele fazer uma hipóxia por conta disso, confusão, e evoluir a óbito. No caso da talassemia, é muito difícil isso acontecer. No caso da leucemia, para mim, já aconteceu, e não foi só uma vez. Foi mais de uma vez de você começar o tratamento, a família se negar a fazer a transfusão. Você também não poderia não começar o tratamento, e você vai naquela e de repente piora e não tem jeito, e a família não autoriza. Quer dizer, 80% das vezes a família não autoriza, mas em determinado momento que o paciente está naquele preparada, eles saem do quarto e falam assim: doutor, faz o que puder. Só que geralmente já está irreversível, a gente não consegue fazer muita coisa. Mas na talassemia isso é mais difícil, porque você ainda tem uma produção de cadeia normal. A gente falou da talassemia beta e alfa. No caso da alfa, por exemplo, que são 4 genes, você tem a deleção dos 4, por exemplo, que é hidropsia fetal, quer dizer, a criança não nasce, ela já morre intraútero praticamente. Repete de novo. Você tem a talassemia alfa e a beta. Alfa e a beta. Isso, na alfa são 4 genes. Se você altera os 4 genes, por exemplo, ela não consegue carregar nada de oxigênio. Então, quer dizer, a criança ela vai morrer. Nasceu, ela vai estar morta porque ela não tem isso daí com oxigênio. Na beta, não. Na beta você tem a major, a minor, você tem uma intermediária, você tem outras. Então, você ainda tem uma produção normal de cadeia de globina. Então, o paciente ele consegue
viver anêmico, mas ele consegue, entre aspas, viver bem sem uma necessidade a priori de transfusão. Agora sim, em algum momento pode ser que esse paciente precise de transfusão, porque às vezes pegou uma infecção, pegou alguma coisa que consumiu hemoglobina e essa hemoglobina caiu muito. Abaixo de 7 é indicação de transfusão. Às vezes você pega 5 de hemoglobina, o que você vai fazer? Aí você tem que transfundir, entendeu? Entendi. Tem jeito. Dentro da alfa. Certo, que é mais raro. A beta é mais comum. Que é se você tem a minor, a intermediária e a major. Isso. Quais são as diferenças entre as três? Sintomatologia, por exemplo, a minor você tem muito pouco sintomatologia, a major você tem muita sintomatologia. Tá. Entendo, Fabiana, que isso é parte genética, tá? É parte de cromossomo, qual que está mais alterada e deleções de gene, ou como na alfa, ou o tipo de alteração genética que você vai ter na beta. Tá. Mas a priori, qual que é a sintomatologia? A major, você vai ter muito mais anemia do que a minor. Tá. Você vai ter os sintomas de anemia muito maior, cansaço, fraqueza, dor óssea. Quando você está produzindo muito sangue, você não produz só onde você normalmente produz. Você começa a produzir em outros lugares, por exemplo, região frontal. Então parece que a cabeça é um pouco maior do que outra pessoa. Como assim, então você tem uma alteração óssea. Quando a gente nasce, quando a gente começa no sistema embrionário e depois que você nasce, a maioria dos ossos eles estão produzindo sangue. Conforme a gente vai crescendo, é só alguns ossos que produzem sangue. Por exemplo, a bacia. Quando você vai ficando com anemia, o organismo ele vai produzindo mais sangue. Aí, de repente, os lugares que ele produz geralmente está pequeno. Então, ele começa a produzir em outros lugares, que chama eritropoiese extramedular. Então, isso pode provocar, em primeiro lugar, dor óssea, porque você está produzindo sangue onde antes você não produzia. E esse osso, ele pode, sim, pode ficar uma coisa didática, ele pode ficar maior, por exemplo. Entendi. E aí, esse osso ficar maior pode dar alteração óssea, deformidade óssea. Por exemplo, posso ter uma cabeça maior do que meu tronco? Não. Mais ou menos? Cabeça maior que o tronco, não. Então, mas ela pode ser um pouco maior do que o... Desproporcional. Tá. Pode ser. Eu tô imaginando cabeça. Meu Deus do céu, eu não consigo nem imaginar, nem no gibi eu acho que eu lembro disso. Mas você pode ter uma desproporção a isso, entendeu? E isso daí provoca dor óssea, provoca outros sintomas no paciente. E a intermediária é aquele paciente que ele pode ter uma eritropoiese extramedular, mas não tanto. Ele pode ser um paciente que necessita uma vez ou outra de transfusão, você entendeu? Mas que a priori já não é uma anemia tão grande. O minor, por exemplo, puxa, ele tem uma vida normal, toma ácido fólico de vez em quando, sem problema nenhum, entendeu? Entendi. O minor é aquele que tem 25% do traço? Pode ser. É porque o traço, o que a gente fala, né? Como você entrou em traço, o que acontece? Vamos voltar um pouco nessa parte genética hereditária. Se eu tenho um pai que tem o traço e a mãe que tem o traço, eu vou ter um filho doente. Entendi. Isso daí ocorre na talassemia, ocorre no falciforme. Se eu tenho o pai com traço e a mãe que não tenha nada, dificilmente eu vou ter um filho doente. Entendi. Então essa parte da genética, ela é bem importante. É lógico que eu não posso escolher traço com traço, eu não posso definir, vocês não vão poder casar, nem ter filho, eu não posso fazer isso. Mas a priori é isso, é traço com traço, eles podem ter um filho, a priori eles podem ter um filho doente. E o que acontece, é até engraçado isso, né? Eu vou entrar aqui um pouco no falciforme. Existem grupos de WhatsApp entre traço e falciforme. Monta grupo de WhatsApp traço com traço, se conhece, fica amigo e aí acabam casando traço com traço e tendo um filho com anemia. E você vê essa facilidade de comunicação hoje piorou, porque algumas doenças que antes tinham diminuído hoje aumentaram por conta desse contato. Que nesse sentido é mais uma questão psicológica, né? De se aproximar com alguém que seja parecido comigo. Sim, sintomatologia. O ser humano tem essa, né? Não é, mas é verdade. O ser humano tem essa. Tem alguma coisa que difere da maioria, deixa eu procurar alguém que tem alguma coisa parecida. Exato, e aí você
tem esses grupos hoje em dia, cara, eles acabam ali formando pares e eu tô vendo muita criança hoje nascendo com anemia falciforme de pais que se conheceram através de grupos de WhatsApp, por exemplo, que eram todo mundo tracer. E da talassemia tá acontecendo a mesma coisa. E aí, assim, viu? 25 por 25, 50% de chance. E aí, exato, o que você pode ter? Você pode ter a genética, o gene da mãe normal e o gene da mãe traço. Então, o que você vai ter aí? Você pode ter 2 traços fazendo uma doença, então você pode ter um traço com normal, então você vai ter 50% deles traço, 25% normal e 25% com a doença. A priori seria isso, entendeu? Hoje, essa especialidade planejamento familiar, ela trabalha exatamente em cima disso. Você entendeu? Em fazer essa parte genética para saber se tem algum problema, se outro tem algum problema. Até por conta das doenças raras, né? Exato. Na Unifesp tem uma casinha que chama Erros Inatos do Metabolismo, né? E é casamentos consanguíneos e tudo isso porque gera doenças genéticas aí raras, né? O que eu mais fico preocupado, talassemia eu não fico tão preocupado. O que eu mais fico preocupado é o anemia falciforme, porque esse daí ele é uma expectativa de vida menor, muito risco de derrame, né, muito risco de AVC. Esse daí me preocupa muito mais que o da talassemia, por exemplo. Viu? Eu sei que você já explicou, mas eu vou pedir de novo. A talassemia falciforme, não, a talassemia e a anemia falciforme são diferentes. São diferentes. O que acontece? Na falciforme, a hemoglobina, ela fica em formato de foice. Tá. Na talassemia é um problema que eu tenho na cadeia de globina. Entendi, tá bom. Basicamente seria isso. No caso da falciforme, qual que é o problema? É uma doença vasoclusiva. Como ela fica em formato de foice quando baixa oxigênio, ela começa a vasocluir alguns órgãos e provoca dor, provoca AVC, pode provocar uma série de coisas. Na talassemia não. Na talassemia a priori, o que é? É anemia e a sobrecarga de ferro. Tá. Você entendeu? Então, se a gente vai classificar, a anemia falciforme ela é uma doença mais grave que a talassemia? Eu acho. Entendi. Agora, a talassemia, por exemplo, você fala pra mim, a talassemia alfa, a deleção dos 4 genes, que é a morte, seria mais grave, você entendeu? Mas estamos falando mais da beta, que eu acho que a beta ela é mais comum, né? Você entendeu? Eu vou te falar uma frustração. Quando eu estudei a talassemia, eu achei a alfa muito mais legal. Então eu estudei muito alfa. Aí na hora que eu cheguei no final, que eu li a beta é mais comum. Puxa vida, estudei tanto uma e a outra que é a mais comum. A outra que eu vou ter que tratar mais. Mas é porque a alfa, como ela mexe muito mais com deleção de gene, eu achei muito mais interessante do que a beta, que era mais ali alterações genéticas, entendeu? Mas hoje, a priori, o que eu mais tenho no consultório realmente é a beta-talassemia, você entendeu? Que é a mais comum. Que é a mais comum. Quando você tem a talassemia margem, você tem que fazer transfusão nos casos mais severos, né? A cada 20 dias. Como vive essa pessoa com transfusões a cada 20 dias? O problema é a sobrecarga de ferro. Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Você passa uma medicação que é um quelante de ferro, para esse paciente conseguir viver bem sem esse acúmulo de ferro. Às vezes eu não faço necessariamente a cada 20 dias, eu consigo espaçar um pouco, depende da sintomatologia do paciente. Fraqueza, mal-estar, cansaço pela baixa de oxigênio, às vezes é menos, às vezes o paciente chega na época de julho, pegou um resfriado, alguma coisa assim, então ele fica com maior sintomatologia, aí eu prescrevo mais sangue. Nesse paciente que é mais grave, eu tenho que passar o quelante de ferro para diminuir esse acúmulo de ferro dele, que é o maior problema, que é o que dá mortalidade no paciente talassêmico, que é a maior dificuldade aí de tratamento nele. Eu imagino, porque você tem que organizar sua vida a cada 20 dias, né? E eu imagino que esse paciente também tem que ter uma dieta um pouco mais rígida, né? Exatamente, é aquilo que eu falei, o que a gente tem que fazer é atrapalhar essa absorção de ferro, então, dentro da alimentação. Então, assim, é procurar um nutricionista pra gente calcular o cardápio de maneira adequada, lembrando que os outros nutrientes são muito importantes, então fazer uma adequação da dieta muito importante. E junto com o médico, né? Porque daí o médico vai retirando essa quantidade de ferro em excesso e a gente vai controlando essa entrada de ferro. Então fazer essa parceria e essa conversa é muito importante. Sim. E embora pareça rara, pelo menos lá na faculdade, na Uninove, no primeiro período, no segundo período, no terceiro período, no quarto período, em todos os períodos você tem essa doença, a gente conversa dessa doença. Primeiro quando você vai falar de hemoglobina, depois quando você vai falar de hemograma, depois quando você vai falar a respeito de anemia. Por quê? Porque é um paciente que muitas vezes ele chega pra gente com tratamento errôneo, ele chega pra gente tomando ferro.
Ele passa lá com o médico tomando ferro, porque o médico viu lá uma hemoglobina baixa, um VCM baixo, e fala assim, puxa, falta de ferro. E senta o ferro. E aí ele não consegue melhorar o ferro do paciente, ele falou, essa anemia não é uma anemia comum, eu vou te encaminhar para hemato. Chega para mim, na hora que eu olho, eu já vejo que o cara tá 6 meses tomando ferro. Transbordando em ferro. É talassemia. É talassemia. Desculpa, gente. Eu fico imaginando o desespero do médico. Nossa, talassemia com esse quantidade Exato. de ferro. Aí você pede eletroforese, eu peço eletroforese de hemoglobina e já peço todo o perfil de ferro, ferritina, transferrina. Por quê? Porque esse cara já vai vir com um acúmulo assim absurdo. Já peço glicemia, já peço eletrocardio, eu já tenho que ter uma conduta totalmente diferente do que um paciente que vem a primeira vez sem o tratamento da talassemia. Por quê? Porque é um paciente que foi tratado de maneira iatrogênica. Então, de maneira errônea. Tá. Então, na faculdade de medicina, hoje, isso é muito preconizado, essa parte de anemia, viu? Que é justamente o paciente não ter mais essa dificuldade, viu? Entendi. Por que você acha que cresceu nos últimos anos? Acho que tem mais diagnóstico. Eu acho que hoje em dia você consegue ter um diagnóstico melhor disso daí, porque antigamente você não falava de eletroforese de hemoglobina, né? Hoje em dia tecnologia, né? Você consegue ter isso. Sem dúvida. Eu não lembro o teste do pezinho, se isso já entrava, mas hoje entra no teste do pezinho, hoje entra... Entra? Entra no teste do pezinho, tanto falciforme quanto talassêmico entra no teste do pezinho. Nossa, é fantástico, você consegue tratar ele desde o começo. Pois é, mas não é sempre que a mãe vai buscar o teste do pezinho, né? Às vezes a gente pega o resultado lá, vai conversar com a mãe e fala, puxa mãe, mas é anêmico e tal. O que deu o teste do pezinho? Ih, doutor, que teste do pezinho? Entregaram, mas eu não lembro, não vi. E acaba passando batido, né? Infelizmente. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa. É um tema muito interessante. Eu gostaria de convidar vocês para entrar nesse site da abrasta.org.br, que é um site que você encontra bastante informação, inclusive para médicos, né? Sim. Como o Dr. Luiz falou. Então vale a pena navegar um pouco do site, buscar informação, caso você conheça alguém que tenha os sintomas. E vamos ficar com a Camila agora. Ela vai ensinar a fazer um chá gelado preto. Por que o chá preto, na verdade? Boa, Valéria. Porque ele cria uma barreira para essa absorção de ferro também, tá? Então é por assim isso. Como leite. É isso, exatamente, assim como leite. Então por isso que ela vai nos passar essa receita. Fique com a Camila para aprender essa receita. E se você conhecer alguém, divulga nosso vídeo para ajudar a comunidade aí do seu entorno. Até o próximo programa. Obrigada a vocês e obrigada, meninas, aqui do estúdio. Até lá. Tá. Olá pessoal, hoje a gente está aqui para fazer 2 receitas para ajudar o paciente talassêmico. O paciente talassêmico precisa de bastante cálcio para deixar os ossos bem fortes e ao mesmo tempo precisa baixar os níveis de ferro no sangue. Então hoje a gente vai fazer um soufflé delicioso de espinafre com queijo meia cura, que é uma delícia. As pessoas costumam usar aquele queijo parmesão de saquinho, eu não gosto. Eu prefiro um queijo meia cura que é mais saudável, tem menos sódio e não é tão industrializado. Eu costumo chamar aquele queijo de sal ralado, porque de queijo ele não tem nada. Mas, se você gostar muito de parmesão, tenta pegar um parmesão de verdade, tá? É uma receita bem proteica que leva bastante ovos, bastante cálcio, bastante fibra. E a nossa segunda receita vai ser um chá preto gelado com gengibre, com maçã e com laranja, bem gostoso para acompanhar o almoço ou o jantar do nosso paciente talassêmico. Bom, vamos começar. Essa é uma receita bem simples. Normalmente quando a gente faz soufflé, a gente separa a gema da clara, bate só a gema, depois bate só a clara. Isso é para deixar bem aerado. Mas hoje eu tô aqui para facilitar a vida de vocês. A gente vai fazer tudo no liquidificador. Então assim, aqui eu tenho 2 copos de leite, de 200 ml cada, 400 ml de leite eu tenho aqui. Aqui eu tenho meus 6 ovos, que eu vou juntar todos aqui. É importante que quebre os ovos antes para saber se não tá estragado, tá? Feito isso,
vamos colocar a nossa farinha, um pouquinho de cada vez, porque o meu liquidificador é pequeno. E vamos bater um pouquinho. Misturou um pouquinho, mais um pouco da minha farinha. Essa é uma farinha de trigo que é integral. Tem 8 colheres de farinha de trigo aqui, tá bom, pessoal? Vamos bater mais um pouquinho. Pronto, é só para misturar. Aqui eu tenho um maço de espinafre refogado com alho, cebola e azeite. Pouquinho de sal e pimenta. Vocês vão ver que a minha cebola tá grandinha, porque na verdade é para deixar textura no meu soufflé. Eu não bato o meu queijinho no liquidificador, também para deixar textura, deixar a gente comer quando sentindo pedacinho de queijo puxando na boca. A gente vai colocar pimenta moída na hora sempre. Eu vou pôr no liquidificador para misturar, tá bom? Um pouquinho de páprica. Um pouquinho só de sal. Porque, como vocês sabem, eu não gosto muito de sal. E, para misturar, vou bater mais um pouquinho. Aqui também fica bom um pouquinho de noz moscada ralada, tá? Vamos colocar o nosso espinafre dentro de uma assadeira untada e farinhada. Vamos espalhar bem aqui. O nosso queijo também. Quem gosta mais de queijo, põe mais queijo. Assim. Feito isso, um pouquinho de salsinha por baixo e a nossa massa, que vai espalhar por todo o nosso recheio. Se quiser, com a ajuda de uma colher, pode dar mais uma mexidinha. Vou colocar mais um pouquinho de salsinha aqui para decorar. Um pouquinho de sal por cima. Uma corzinha de páprica e um fiozinho de azeite assim, para dar aquele gosto e aquela cor bonita no nosso soufflé de espinafre com queijo, meia cura. Agora ele vai para o forno pré-aquecido a mais ou menos 200 graus por uns 40 minutos ou, dependendo do seu forno, até ficar dourado, tá bom? Enquanto isso, nós vamos preparando o nosso chá para ficar na geladeira bem geladinho para acompanhar a refeição. Eu vou preparar uma receita bem simples de chá negro com maçã, com laranja, gengibre e hortelã, tá? Porque o chá tem algumas propriedades que impedem a absorção do ferro, que é o nosso objetivo de hoje. A gente não indica tomar chá preto, chá mate, chá verde junto das refeições, porque ele impede que a gente absorva alguns nutrientes. Mas hoje a nossa receita é dedicada ao paciente que tem talassemia, que precisa baixar os níveis de ferro. Então, vamos ensinar o nosso paciente a fazer um chá saboroso. Aqui eu tenho 2 saquinhos de chá preto em 300 ml de água, feito infusão. Esquenta a água, põe o sachê, tampa e deixa por uns 15, 20 minutos. Aí, o que eu vou fazer aqui? Não, primeiro assim,
Vamos pegar algumas rodelas de laranja para enfeitar o nosso copo e deixar um sabor cítrico gostoso. Umas rodelinhas de maçã para dar uma adocicada no nosso chá. Gengibre. E algumas folhinhas de hortelã para ficar refrescante. Vamos encher aqui o nosso copo lindo. Aqui eu tenho algumas pedrinhas de gelo. Vamos colocar aqui para enfeitar o nosso copo. E está pronto o nosso chá para a hora da refeição, do almoço e do jantar. Para quem não é talassêmico, é uma delícia tomar de chá da tarde. No verão, então, melhor ainda. Para quem quiser, pode adoçar ou com sucralose ou com açúcar mascavo, que dá um toquinho delicioso nesse chá. Açúcar refinado nunca é bom. Agora, vamos esperar o nosso soufflé e eu já mostro para vocês como ele fica lindo depois que ele sai do forno. Bom, pessoal, já está na hora de tirar o nosso soufflé delicioso do forno. Olha isso. Delicioso, né? Agora, eu vou desenformar. Cuidado para não queimar a mão. O ideal é que espere esfriar um pouquinho para desenformar, tá, pessoal? Que delícia! Uou! Olha que lindo o nosso soufflé de queijo com espinafre. Agora é só aproveitar com um chazinho gelado e uma excelente refeição, tanto para o almoço quanto para o jantar. É só aproveitar. A receita completa está lá no nosso site www.coquinaria.com.br/blog. Até o próximo programa.